Olá, pessoal! Hoje é dia de papo recantado. Vamos falar de mortes por acidentes. Quantas vezes nós já ouvimos falar ou presenciamos mortes por acidentes e nos perguntamos: qual é o sentido disso? Por que pessoas jovens e até mesmo crianças ou pais de família são levados tão abruptamente, de uma hora para outra, em situações que para nós não fazem o menor sentido? Como nós podemos entender a bondade de Deus e os ensinos de Jesus diante de tão trágicas mortes coletivas que chegam até nós durante o desenrolar do tempo? Que destino é esse que leva indiscriminadamente pessoas que sequer se conhecem para um desencarne coletivo e trágico? Difícil para nós mensurar a dor daqueles que perdem seus entes queridos, de um momento para outro, sem a oportunidade do preparo, sem a oportunidade da despedida. Para as tragédias coletivas, respostas coerentes somente encontramos no entendimento da espiritualidade, que nos explica com clareza os motivos de tais acontecimentos, bem como consola os corações humanos diante da dor desses acontecimentos. A doutrina espírita nos traz a realidade espiritual. A verdade é que no passado das nossas encarnações, plantamos as sementes de tudo que vamos colher no presente. Assim como hoje estamos plantando aquilo que colheremos no nosso futuro. O que nos choca são os acontecimentos materiais da existência, porque nossa visão não abarca os atos da vida moral de cada um. Diferentes espíritos nos instruem sobre as tragédias, nas obras psicografadas, nos esclarecendo que indivíduos envolvidos em crimes, em situações violentas, no passado e até mesmo no presente, são responsabilizados pela infração das leis divinas. Esses espíritos devedores reencarnam com a determinação de se agruparem em determinado tempo, local e situação, sofrendo mortes acidentais de diversas naturezas, inclusive por calamidades naturais. Isso não significa que na encarnação anterior esses espíritos foram seres moralmente capazes de atos tão maus que geraram para si essas consequências, mesmo porque, pelo menos na maioria do que se sabe, são pessoas boas, normais, professores, cientistas, psicólogos, pessoas de moral até mais coerente em termos de vida divina do que a nossa. Precisamos ter em mente que nós, espíritos, passamos por todas as classes de inferioridade moral e intelectual no decorrer das nossas encarnações para chegarmos aqui como nós somos hoje. Muitos de nós cometemos crimes contra a humanidade nos milênios da nossa existência. Quantas vezes passamos por guerras e destruições e fizemos parte efetiva da dor e do sofrimento dos nossos semelhantes. Porém, apesar de nós já estarmos um pouco mais crescidinhos espiritualmente, débitos são débitos. E a nossa consciência se sente culpada. E ela nos impõe a necessidade de sentirmos a mesma dor que nós impingimos ao nosso próximo, ou aos nossos próximos, aos nossos irmãos no passado. Não se trata de pedirmos perdão, porque a grande maioria daqueles que nós prejudicamos lá nos idos dos milênios da nossa existência já seguiram, já passaram por essa ponte e não vivem mais essa realidade.
O que acontece é que nós precisamos nos perdoar, nos auto-perdoar. E para isso, nós precisamos passar por esses momentos de sentirmos aquilo que proporcionamos de mal, para que nós nos sintamos quites com as leis divinas. A lei de Deus é a da autonomia de cada um, porque a maior das determinações divinas é o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade que nós temos de fazermos o que a gente quiser. Porém, existe a complementação dessa determinação, que é a lei de causas e efeitos. Não vamos pregar o fatalismo, né? E nem o conformismo diante das tragédias da vida. Claro que não. O que nós estamos dizendo é que a lei é uma só. Nós podemos fazer aquilo que quisermos, mas para cada ação que nós praticarmos, colheremos a reação dessa ação. Ok? Então, a fatalidade, ela só existe no tocante à escolha feita pelo espírito quando vai encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolher essa prova, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, ok? Que é a própria consequência da posição em que ele se encontra. Isso falando das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio, ele vai determinar sobre o bem e o mal. Ele é sempre senhor de si. Ele pode ceder ou resistir. Outra coisa, né, que nós podemos perceber, que é importante a gente salientar, que o gênero da nossa morte não determina a nossa forma de vida, porque nem todas as tribulações que nós passamos na vida foram previstas ou foram buscadas, né? Nós escolhemos apenas o gênero das nossas provações. O demais corre por conta do nosso livre-arbítrio, fazemos o que quisermos, né? Aqui, encarnados, quando estamos encarnados, o que na maior parte das vezes são fruto das nossas próprias e atuais ações, as coisas que passamos. Do exposto, a gente pode deduzir para a nossa vida que nem tudo é planejado antes de a gente encarnar. Muitas coisas ocorrem por nossas escolhas, mesmo a morte por acidente, visto que muitas vezes nós provocamos o acontecimento por nossa falta de cuidado, por nossa negligência, por nossa imprudência, por nossa omissão muitas vezes. Costumamos dizer que sofrem mais os que ficam do que os que partem. Porque se nós não tivermos interesse em entender a mecânica da espiritualidade, nós não conseguimos nos consolar, porque a mecânica da espiritualidade nos consola para que a gente faça as pazes com a morte, porque a morte é o único destino inevitável de todos nós. É nos esclarecimentos espirituais do Espiritismo que a maioria dos que sofrem com a partida de seus amores vem saciar sua sede por esclarecimentos, vem amenizar a dor da partida e entender que nada está perdido, porque os seus amores vivem e não deixaram de ser o que foram, somente viajaram para casa. A morte deixa de ser um ponto final, para ser entendida como um momento apenas diante de um caminho infinito. Apesar apenas para ilustrar, a gente pode dizer que nós estamos vivendo uma realidade fictícia e que a verdadeira vida é no mundo espiritual.
para onde a gente vai voltar com as nossas vitórias, com as nossas derrotas, com as nossas conquistas, com os nossos desacertos, para nos prepararmos para novamente testar esse crescimento de novo nessa realidade fictícia. Então, seja lá ou aqui, nós vamos inevitavelmente nos reencontrar com os nossos amores e preparar novas histórias até que a maturidade nos abrace e essa separação momentânea não seja mais necessária, porque a gente já vai estar em condições de viver e trabalhar na vida espiritual. O nosso amor, a nossa vibração de fé e de certeza da vida futura para todos aqueles que sofrem nesse momento com a perda dos seus amores. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.